Vamos lançar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que o Espírito Santo nos ilumine, me ilumine para passar a melhor mensagem possível para vocês, e também ilumine o discernimento de todas nós, para que juntos podemos crescer cada dia mais, espiritualmente, na nossa vida pessoal, na nossa vida humana, e também espiritualmente. Bom, meninas, a proposta de hoje, então, eu falei para vocês que eu ia falar sobre o minuto heróico, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas se não conhecer também não tem problema, porque eu vou explicar, é algo também que eu aprendi recentemente. E assim, eu acho que eu já falei aqui, inclusive, né, para vocês, se eu não falei, falo de novo, que eu brinco que... Deixa eu mudar a tela aqui, peraí. Gente, eu tô mais acostumada com o Zoom. Oi. Isabela. Eu falo que... Não tá... Peraí, gente. Costa. Bom dia, Helena. Bom dia. A gente não tá te ouvindo. Estamos passeando. Vocês escutaram agora? É só o finalzinho. Ela falou, estou me passeando. Oi. Oi, Helena. Diz oi para as meninas. Bom dia, Helena. Diz oi para as meninas. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Um coque lá em cima. Cheio de cachos. Tem Gente, já tá Não vou começando, atrapalhar tá? vocês. Tá bom, não vou atrapalhar vocês. Manda lá. Estamos passeando. Então, assim, meninas, eu comecei a falar e não continuei, mas eu costumo dizer que quanto mais eu estudo a doutrina católica, mais eu vejo que ela nos ensina a sermos melhores, não só na nossa vida, e lógico, consequentemente, espiritualmente, né? Então, está sendo um processo para mim muito enriquecedor, um processo de onde eu não havia tido esse tipo de contato nunca na minha vida, realmente, eu estou tendo uma outra visão, e eu acho que é legal, e aqui é legal porque a gente está, viemos de histórias diferentes, né, lugares diferentes, e eu acho, para mim está sendo também muito enriquecedor essa troca, né, com a gente aqui, porque a gente sabe que muitas vezes esse tipo de caminho é um caminho solitário no mundo de hoje, né, e todas nós aqui somos mães, nem todas ainda, né, mas cada uma vem com a sua experiência, né, e eu acho que juntas, com certeza, a gente vai, eu pelo menos espero poder ser instrumento de inspiração para vocês, para se tornar cada vez melhor, e vocês para mim, né, porque eu também, lógico que nesse processo, também tenho buscado ser melhor cada vez mais, não só para minha família, mas para minha família, para o meu trabalho, para vocês, né, minhas amigas, e enfim, para todos à nossa volta. Então, eu tenho tido muito isso eu tenho trazido muito isso como aprendizado para a nossa vida, para a minha vida, né, de que quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente se torna melhor, porque eu saí um pouco daquele lugar onde parecia que a vida católica era uma coisa que
era um pedaço da minha vida, vamos dizer assim. E não deve ser assim, né? A gente não deve ser bitolada, sem dúvida nenhuma, nem porque isso também não é uma vida espiritual plena, né? Muito pelo contrário, bitolada que eu falo assim, né? Também ficar o tempo inteiro só falando disso, só perante a igreja, fazendo as coisas assim, julgando as pessoas. Então, assim, tanto que quando a gente fez o curso do Padre Paulo Ramalho, ele até falou, né, que você, por exemplo, se colocar como católica, e se titular como uma pessoa melhor do que os outros, isso é um pecado gravíssimo, né? Então, porque isso é um pecado realmente da soberba. Então, que a gente possa aplicar a nossa vida espiritual, o nosso dia a dia, de forma leve e de forma, não diria nem que de forma leve, mas como eu vi uma coisa da Ana Clara Freire ontem, de uma aula que eu estava assistindo, até para poder trazer esse conteúdo para vocês, e ela falou, a nossa oração, a nossa vida em Deus, ela não tem que ser um pedaço do nosso dia, ela tem que ser o nosso dia, né? E vem muito de encontro com aquilo que a gente leu no livro das virtudes, que é Deus, trabalho, Deus, família e trabalho. Então, Deus em primeiro lugar. Então, ela fala, Deus tem que estar presente no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, 100% dele, na nossa vida espiritual. Então, por exemplo, acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente quer, seja de bom ou de ruim, a gente quer contar para alguém, a gente quer falar para o nosso marido, a gente quer falar para a nossa melhor amiga, a gente quer falar para a nossa mãe, e a gente muitas vezes esquece de falar para Deus. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que falar primeiro para ele, para depois, a gente tem que entregar para ele, nas mãos dele, pedir o discernimento dele, para depois a gente realmente pensar nas outras pessoas. Antigamente, os santos, eles só se tornavam santos se eles participavam da vida religiosa, né? E com o avanço da modernidade, com a história de muitos outros santos, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou explicar rapidamente, até porque eu também não sei profundamente, mas como se torna santo? Eu vi uma vez uma palestra do Ítalo Marcílio, no curso presencial que eu fiz dele, eu achei muito interessante a explicação dele, que ele falou, por que nós não temos mais santos brasileiros? Porque o brasileiro, ele tem uma espécie de... Ele é um pouco mais soberbo, e ele tem um pouco de dificuldade de reconhecer o bem no outro. Por que eu estou falando isso? Porque todos aqueles que são santos, eles são santos através de um pedido, através de um pedido de um povo. Então, por exemplo, o Carlos Acutis, né, que está no processo de canonização. Alguém precisou entrar com o processo de canonização dele, lógico, não é qualquer um, né? Se eu falecer hoje, né, coitado de mim, a Isabela vai lá e pede para me canonizar, também não é assim. Mas eu lembro do Ítalo explicar isso ficou muito guardado na minha memória, porque ele fala que a gente tem poucos santos brasileiros, porque a nossa sociedade, por ela ser muito soberba, as pessoas não reconhecem o bem do outro. Né? Então, a gente, com certeza, no Brasil, pode ser que a gente tenha muito mais pessoas que foram santos na vida e acabaram não entrando nesse processo porque a própria comunidade não pediu por eles, né? Não pediu para que eles se santificassem. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente os santos, eles eram só pessoas da vida religiosa, né? Então, só o padre, você tinha que ir para um mosteiro, você tinha que, os santos só participavam da vida religiosa. Com a modernidade, começaram a aparecer outros santos que foram santos na vida normal. Só que ser santo na vida normal, na nossa vida hoje, é um desafio enorme, né? Porque com todas as tentações que o mundo moderno nos oferece. Então, é um desafio ainda maior, mas não é impossível. Então, assim, e uma coisa também que eu acho interessante falar para vocês é que a gente ouve muito essa questão de, ser santo, ser padre, ser freira, é uma vida de sacrifício, é uma vida triste, é uma vida... E não é, tá, gente? A gente precisa entender que, por exemplo, se a pessoa ela tem uma vocação para ser padre, ela é padre, e ela faz a sua missão, cumpre a sua missão com maestria, né, sendo fiel à sua vocação, ela é uma pessoa tão feliz quanto a gente, tá? Então, a gente tem que começar a mudar um pouco esses conceitos, porque eu acho que eu mesma automaticamente também tinha, tipo assim, coitada, ela é padre, coitada, ela é freira, não vai casar, não vai ter filho,
vai vivendo aquela vida enclausurada. E não, a pessoa, é aquilo que a gente estava, acho que a gente até falou, né, sobre a questão a vida não precisa ser a gente não precisa estar em sofrimento o tempo todo, mas é que é diferente quando a gente vive o sofrimento com fé, é diferente quando a gente vive aquele sofrimento para Deus, quando a gente oferece para Deus, é muito diferente. Então, porque viver uma vida totalmente também confortável, sem sair da zona do conforto, isso que não é uma coisa boa, e eu vou inclusive explicar isso no Minuto Heróico. Por quê? Porque e por que eu falei dessa questão da santificação? Porque a gente tem que buscar essa santificação dia a dia, né? A gente tem que buscarmos sermos santos, não que todas aqui vamos nos tornar santas, não sei, quem sabe, né? Só Deus é que sabe, mas a gente buscar cada vez mais o caminho da santificação, isso com certeza vai ser um acalento, vai ser um remédio muito bom para nossa alma, né? E a gente só vai poder, a chance que a gente tem de tornar a nossa alma santa é realmente nas atitudes que a gente tem na nossa vida física hoje, na nossa vida humana, né? Então, São Paulo, até anotei aqui, que São Paulo dizia que, deixa eu achar aqui, aqui, e tudo posso, mas nem tudo, não é de São Paulo, essa é outra coisa. Enfim. Vamos ver, gente, que é das obras. Que a gente vai, que a nossa alma, ela vai colher, a gente vai colher graças no céu, juntando com o resultado de todas as obras de todas as obras boas que fizermos na vida humana, na vida física. Uma hora eu acho que eu escrevi aqui. Mas seria mais ou menos isso. Então, quando a gente faz um ato cada vez mais a gente busca atos de piedade, esses atos de piedade, eles vão nos levando exatamente para esse processo de santificação. E o minuto heróico, ele é o ponto 206 do livro Caminho, do São José Maria Escrivá, que é aquele livrinho que eu falei para vocês que eu acho muito legal de ter ele, porque aqui a gente tem várias frases inspiradoras, né, todas que foram escritas por ele, e o Minuto Heróico faz parte dele. Então, eu vou ler para vocês, daí depois a gente vai explicar, eu vou explicar. Então, o Minuto Heróico é a hora exata de te levantares, sem hesitar, um pensamento sobrenatural e fora, o Minuto Heróico. Aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. Vamos lá. Então, o que significa o Minuto Heróico? O Minuto Heróico são 60 segundos que você tem para levantar da cama. Não é mais nem menos do que isso. Quer dizer, se for menos, melhor ainda, né? Só que, porque o que acontece? Por que São José Maria Escrivá fala isso? E por que às vezes a gente fala assim, nossa, mas é uma coisa tão simples, né? E o que isso vai ter de impacto na minha vida inteira? Gente, vai ter muito impacto. Por quê? Primeiro porque a tendência do nosso corpo é sempre ir para o mais gostoso, é sempre ir, a nossa vontade vai sempre nos levar para aquele caminho que é mais fácil, que é mais gostoso. Só que é por isso que, inclusive, ele fala aqui de debilitar a sua natureza. Porque a nossa natureza, apesar da nossa vontade, do nosso corpo querer isso, a nossa natureza não é essa. Então, por que eu estou falando isso? Porque desde Adão e Eva, o ser humano ele foi feito para o trabalho, ele foi feito exatamente para fazer ações, e não para a gente ficar sentado no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Então, quando ele fala que debilita e não debilita a tua natureza, ou seja, que nos fortalece e não debilita a sua natureza, é que se eu ficar exatamente fugindo da minha natureza, que é agir, o nosso corpo, ele vai só ladeira abaixo. Então, uma coisa que é interessante, uma vez eu vi um psiquiatra falando que, por que a depressão ela é a doença do século, né, do século atual, né, desde o século passado, na verdade. Por que não antigamente? Porque antigamente as pessoas se moviam. Antigamente não tinha TV, antigamente não tinha celular, antigamente não tinha nada disso. Então, por exemplo, você não tinha opção. Se você fosse para o trabalho, você ia andando.
Se você for, tudo que você ia fazer se movimentando, ou seja, seu corpo estava sempre em movimento, e essa é a nossa natureza. Então, os níveis de doença emocionais eram muito menores, os níveis de doenças até outros tipos de doença, como obesidade, e aí todas as outras doenças que vêm através da obesidade eram muito menores. Por quê? Porque a gente se movimenta, a gente não viveu naquela época, mas eles se movimentavam muito mais. Então, por isso que o exercício físico é algo que é um remédio para a depressão, porque é uma forma de você fazer o seu corpo se movimentar. E hoje, gente, a gente não tem que fazer esforço para nada, nem para pensar, né? Porque quem aqui nunca pediu uma pizza pelo telefone? Nós somos dessa geração, a Mafê talvez não, né? E hoje a gente não precisa nem falar com ninguém para pedir uma pizza. Então, a vida está cada vez mais fácil. Não quer dizer que isso seja ruim, mas cada vez mais ela vai debilitando a nossa natureza. Então, o minuto heróico, eu acho que esse nome é até muito nobre, né? Porque herói vem exatamente dessa coisa de força, de fortaleza, de vencer e tudo mais. Então, o minuto heróico são 60 segundos que a gente tem para vencer essa força que hoje o mundo todo, por isso que é difícil ser santo no mundo de hoje, porque tudo à nossa volta leva para o mais fácil, né? Então, por exemplo, até nós aqui, mas não é de tudo ruim, né? A gente também tem que pensar nisso. Então, por exemplo, imagina se todo sábado a gente tivesse que se encontrar presencialmente, a gente ia ter que se movimentar muito mais, a gente ia ter que... Então, é lógico que a modernidade, ela trouxe facilidades. A gente está falando com a Mafê, que está lá na Alemanha, todas nós aqui estamos em Portugal, mas a gente tem, né, a gente poderia estar com pessoas do mundo inteiro aqui presente na nossa chamada. Então, a modernidade, sem dúvida nenhuma, ela é muito boa, né? Então, sem dúvida... Aliás... a internet me fez conhecer a Isabela, e aí depois eu acho que vocês também, todos acabamos nos conhecendo através da internet, então isso realmente é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar que essas facilidades debilitem nossa natureza, que é exatamente essa questão da força, que é essa questão da movimentação. Então, o minuto heróico, ele é isso, ele é aquele impulso que a gente tem que ter ao primeiro toque do nosso despertador. Ou seja, isso vai nos dar força para tudo que a gente tem que fazer ao longo do dia. Uma vez eu também vi uma amiga minha falando que o soneca do celular, ele é um perigo. Por quê? Para o nosso cérebro. Porque o soneca nada mais é do que uma ativação da procrastinação, né? Então, se eu acabei de acordar e eu já ativo o meu soneca, a primeira coisa que eu faço no meu dia é procrastinar. Ou seja, você já condiciona o seu cérebro, a partir daí, a procrastinar meio que o dia todo. Então, quando eu vi ela falando isso, eu falei, cara, faz muito sentido, porque a gente sabe que o nosso cérebro, que os hábitos, né, eles acabam sendo criados através da constância da repetição, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quanto mais eu utilizar da soneca, mais refém eu vou ficar dela, e mais eu vou trazendo essa realidade para o nosso dia ao longo do dia, né? Então, tipo assim, se eu já começo o dia perdendo para a soneca, para o celular, né? Eu vou ganhar de quem? Porque meu cérebro todo, porque daí toda vez que eu tiver alguma coisa para fazer, é claro que vai vir aquela vontade de procrastinar que eu já doutrinei meu cérebro no primeiro momento do dia. Então, o minuto heróico é exatamente isso. Ele fala exatamente relacionado à questão de se levantar, né? Então, tocou o celular, a gente acorda, e eu falo que eu tenho o maior exemplo não usei a soneca, mas coloquei 2 alarmes hoje. Eu tenho o maior exemplo do minuto heróico aqui em casa, que é meu marido, ele até me envergonha, o Léo até me envergonha, porque isso realmente ele é um exemplo, eu nunca vi ninguém assim, não conheço muita gente né, ao acordar, mas o Léo tocou o despertador, ele levanta. Ele levanta, acho que menos de 30 segundos, mas o minuto heróico é exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que o despertador tocou, eu levanto. Ah, mas, de novo, é lógico que ninguém vai morrer se ficar mais 1 minuto na cama, mais 5 minutos e ativar a soneca. Mas a gente tem que sempre lembrar que toda vez que eu faço isso, eu vou condicionando o meu cérebro dessa questão da procrastinação, e isso, para se tornar algo maior, é muito grande. Então, o que eu falei, quando a gente não se movimenta, quando a gente leva o nosso corpo cada vez para o lado mais fácil, como que é a vida daquelas pessoas que
que existem, né, infelizmente, que realmente não querem fazer nada. Hoje em dia a gente vê, inclusive, pessoas até mais velhas, né, assim, né, nesse modelo, infelizmente. Pessoas, muitas vezes, que não se com toda a facilidade, com 40, 50, às vezes 40 anos ainda morando na casa dos pais, não casaram, não tiveram filhos. Por quê? Porque foram moldando o seu corpo, foram moldando a sua vida a esse modo, vamos dizer assim, mais fácil de viver, né? Só que, gente, é claro que existem pessoas e pessoas, e não dá para eu falar de todas, 100% das pessoas que são assim, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, que estão nesse lugar, não são pessoas felizes, não são pessoas que fizeram grandes feitos, são pessoas muitas vezes até apáticas, tristes. Por quê? Porque elas estão cultivando a vida delas contra a nossa natureza, que é exatamente essa questão da movimentação, e a gente só vai crescer na questão do sofrimento, na questão de educar a nossa vontade todos os dias. Então, é igual a questão da comida. Eu tenho um problema muito grande com comida. Então, é muito mais fácil comer uma coisa mais gostosa que comer uma coisa não gostosa. Por exemplo, eu detesto salada. Então, para mim, é difícil comer salada. Eu detesto. Eu compro e eu tenho ela na geladeira e eu não consigo pegar. Eu não quero pegar, na verdade. Porque eu não gosto de salada. Então, eu tenho que começar a educar a minha vontade, né? Então, quando a gente fala assim, é difícil acordar cedo, eu não consigo acordar cedo, aquela história do não consigo, troca o não consigo pelo não quero. E é bem isso, porque se você começar a criar o hábito de acordar mais cedo, vai ficando muito mais fácil. Então, por exemplo, eu já estou trazendo desde da quaresma essa questão de voltar a acordar mais cedo, né? Acordar por volta ali de 6h30, porque eu trabalho até mais tarde, por causa do horário do Brasil, mas o horário que eu vou dormir e acordar 6h30 é tranquilo, não durmo 4, 3 horas por dia, eu consigo dormir, é suficiente. E eu já estou percebendo que o meu corpo já está, tipo assim, acordando mais facilmente às 6h30, é um exercício, não é fácil, obviamente. E, por exemplo, hoje eu acordei 15 para 6 e eu não tinha mais sono. Eu falei, vou levantar. Não faz sentido, né? Ficar acordada. E aí eu fui e levantei. Então, você vê que é muito mais o não consigo, eu não quero do que eu não consigo. E eu que sou uma pessoa que estudei sono, né? Por causa do sono infantil, nós somos, as crianças principalmente, mas nós também, todos nós, na verdade, nós somos conectados com a natureza. Não é à toa, né, que existe o dia e a noite. Então, se a gente vai debilitando a nossa natureza, então a nossa natureza é o quê? É acordar com o amanhecer do dia e dormir com o escurecer do dia. E que com a chegada, de novo, das luzes, da televisão e tudo mais, o ser humano foi atrasando esse horário de dormir. Mas se a gente pegar os antigos, eles dormiam 6, 7 horas da noite e acordavam 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Por quê? Porque o nosso corpo, ele foi formado para trabalhar de acordo com o funcionamento da natureza. E a gente que está mudando isso, né, com a modernidade, tudo bem, eu sei que, lógico, ninguém aqui, eu sei que toda a rotina de todo mundo aqui não dá para dormir às 7 horas da noite, mas a gente também não precisa dormir 1 hora da manhã, meia-noite, né, a gente consegue ir mudando esses hábitos aos poucos e o corpo ir se adequando a eu diria que até uma readequação, porque a natureza do nosso corpo funciona dessa forma, a gente que vai lá e muda, que muda tudo, né? Então, eu acho que o Minuto Heróico, ele vem, assim, de grande valia pra gente. É um desafio? Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, acordar cedo para mim nunca foi um grande desafio, mas se eu for pensar no Minuto Heróico ao longo do meu dia, ele me ajuda muito, porque eu tenho essa tendência, por exemplo, a procrastinar as coisas. Então, se eu conseguir colocar o Minuto Heróico no meu primeiro momento do dia, porque eu não tenho dificuldade em acordar cedo, mas não é só o acordar cedo, é acordar e levantar. Porque também não adianta nada eu acordar e ficar ali enrolando na cama. Eu posso não estou dormindo, mas eu estou aqui na cama, senão eu pego o celular e fico lá mexendo nas redes sociais. É a mesma coisa. A gente vai procrastinar o que tem que ser feito da mesma forma. Então, por isso que eu falo, e na minha casa eu tenho um exemplo muito bom, porque é tocar o celular e 30 segundos ele já está meu marido, o Léo, já está de pé, já está fazendo o que tem que ser feito, tá? Então, a proposta do Minuto Heróico é exatamente isso, né? Então,
se a gente for ler mesmo a passagem, se a gente lendo a passagem, a gente fala isso, é a hora exata de te levantares sem hesitar, e um pensamento sobrenatural e fora. Por que ele fala de um pensamento sobrenatural e fora? Porque tudo aquilo que a gente pensa de forma sobrenatural, ou seja, se a gente eleva essa ação, se a gente eleva esse sofrimento a Deus, ele tem mais sentido. Então, é diferente se a gente não tem intenção nenhuma. Então, é fazer tudo com intenção. E aí que entra o que eu falei no começo, que eu até aprendi com a Ana Clara Freire, que a nossa vida, ela não tem que ser, a gente não tem, dividir o nosso dia entre horário de vida normal e horários de oração. A gente também vai fazer isso, obviamente, mas não, é tornar a nossa vida de oração. Então, quando ele fala de ter um sentido sobrenatural, é isso. Então, se para você é muito difícil um minuto heróico e acordar cedo, entregue isso para Deus, né? Então, meu Deus, eu sei que para mim é muito difícil, é um sacrifício muito grande, mas eu vou fazer isso por você. Ou seja, eu vou fazer isso oferecendo ao sobrenatural, né? Que é exatamente essa questão que a gente está de trabalhar a nossa alma e de juntar essas obras boas aqui na Terra para elas serem refletidas lá no céu depois que a gente partir dessa vida terrestre. Então, não é só te levantares no minuto heróico, mas é também oferecer esse sacrifício, oferecer esse impulso para o olhar sobrenatural, tá? Então, gente, quanto mais a gente conseguir incluir esses pequenos atos na nossa vida, mais temperança a gente vai dar para a nossa vida, ou seja, a justa medida, o autodomínio, o domínio do seu próprio corpo, o domínio da sua própria mente. Então, de novo, o minuto heróico, ele tem que ser praticado não só na hora que a gente levanta, mas em todo o nosso dia, na hora que a gente for trabalhar, na hora que a gente for fazer exercício físico, e todas as vezes a gente entregar isso para Deus. Meu Deus, não se entregar à preguiça, mas se entregar a Deus. Então, por exemplo, eu tô com uma preguiça de ir na academia, né? Eu acordei, fiz um minuto heróico, eu rezei, fiz o que eu tinha que fazer, mas agora eu tô com uma preguiça, queria sentar ali no sofá e ficar olhando, se deixar eu faço isso. E ficar só olhando as redes sociais, tipo, ad eterno, em vez de fazer um exercício físico. Pensa no minuto heróico, não deixe esse pensamento tomar conta da sua cabeça e oferece para Deus. Porque se vocês oferecerem isso para Deus, vocês vão com certeza fazer com mais intenção, porque se você chamou Deus para te ajudar nessa jornada e você não fazer, você vai decepcionar. E assim, gente, pode parecer meio bobeiro o que eu tô falando, mas conforme você vai aplicando isso na sua vida, isso faz muito sentido. E aí linka com aquilo que eu falei no começo, que eu tenho refletido cada vez mais, que a doutrina católica ela tem me feito me tornar uma pessoa melhor. Então, depois que eu aprendi os 10 mandamentos, então, eu tenho refletido muito em várias coisas, em vários momentos do meu dia. Até quando eu vou fazer pecados veniais. Então, por exemplo, sabe aquela mentirinha que a gente fala, que eles falam assim, essa mentira é meio boba, né? Vou falar essa mentira X para tal pessoa porque eu não quero magoá-la. Então, por exemplo, me convidou para ir na casa dela, eu falei que eu ia, mas agora eu não vou mais. Mas se eu falar que eu não vou, ela vai ficar chateada comigo. Então, eu vou falar que eu tô com uma dor de barriga. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a gente tem que falar a verdade, custe o que custar, nem que custe a amizade, nem que custe aquela amizade, né? Então, então quando eu dou esse exemplo para vocês, porque no meu dia a dia eu tenho refletido muito sobre isso. Então, tanto na questão da gula, da preguiça, é claro que eu estou muito longe de ser uma pessoa melhor, mas é muito diferente para mim a minha consciência hoje. Toda vez que eu peco, toda vez que acontece, né, essas coisas na minha vida, eu reflito depois que eu não estou juntando obras boas, né, que o meu potinho das obras, que o meu muro ali das obras, realmente, ele precisa crescer ainda muito mais. Então, mas para a gente crescer, a gente precisa nos policiar, a gente precisa ir contra a nossa vontade, a gente precisa educar a nossa vontade. Inclusive, tem um livro muito bom que eu gostaria muito de ler, que eu não li ainda, que chama Educação da Vontade, e fala exatamente disso. O pouco que eu vi sobre ele fala exatamente disso, da gente educar a nossa vontade, porque lógico que se a gente deixar ela só falar mais alto, o nosso corpo sempre vai tender para o caminho mais fácil, né? Então, a gente precisa educar mesmo essa vontade. E quanto mais a gente faz isso, a gente
Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai doutrinar a nossa vontade para o lado certo e não vai debilitar a nossa natureza, que é o que São José Maria Escrivá vem ensinar para a gente no Minuto Heróico, né? A frase de São Paulo que eu marquei aqui é tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, é claro que ninguém vai morrer se ficar 5 minutos a mais na cama, é claro que ninguém vai morrer se eu não for na academia hoje e deixar para isso amanhã, se eu comer um chocolatinho hoje e deixar para comer saudável só amanhã. Porém, você vai deixando a sua vontade vencer, né? Então, cada vez mais que você vai educando a sua vontade para o mal, ela vai tender cada vez ir para o mal e cada vez mais vai ficar mais difícil de você educar ela para o bem. Então, assim, meninas, ações práticas que a gente pode fazer para ajudar no Minuto Heróico nessa parte da manhã quando acordar. Primeira coisa, tirar o soneca do celular. Aí a Vivi falou assim, eu não tirei a soneca, mas eu deixei 2 alarmes, é isso, né? Você falou que você colocou. Então, eu tiraria o segundo alarme também. Por quê? Porque ao primeiro... na verdade, a gente tem que fazer uma engenharia reversa, né? É que a primeira coisa que a gente tem que fazer, lógico que nem todos os dias a gente vai conseguir isso, mas é lógico que tentar o máximo de dias possíveis dormir sempre no mesmo horário, ter uma rotina de sono e ir atrás de uma vida saudável para ter uma higiene do sono melhor, de forma que você durma melhor, obviamente, né? Com certeza, isso também é a força, o caminho natural do nosso corpo, e isso vai ficar mais fácil de você praticar o Minuto Heróico. E o Minuto Heróico é exatamente isso. Tocou o alarme, vamos levantar. Então, não abriu, no primeiro acorde, levanta. Levanta, oferece para Deus e vai. Vai cambaleando, vai, não sei, vai para a sala, vai para o banheiro, vai lavar o rosto, mas levanta. Esse é o Minuto Heróico. Lembra que a gente tem 60 segundos só para fazer isso, nem mais nem menos do que isso. Quer dizer, menos até melhor. Então, a primeira prática que a gente pode fazer é tirar o soneca e ao primeiro acordar, realmente acordar, já oferecer o seu dia para Deus, eu já vou falar isso um pouquinho mais para frente. Uma outra opção, que tem pessoas que eu já ouvi falando bastante, e também pode ser positivo, deixar o celular mais longe, então não deixar o celular próximo, né, do lado da sua cama, porque também é mais fácil você desligar e voltar a dormir. Se o celular está longe, então, por exemplo, eu deixo no banheiro, eu obrigatoriamente vou ter que ir lá, porque ou ele vai acordar outras pessoas, ou ele vai começar a me incomodar, então essa é uma opção também de ajudar a gente a praticar o Minuto Heróico. Eu não costumo dormir com o celular no quarto, tá? Eu aprendi, na verdade, inclusive nos meus estudos de sono, que isso não é bom, porque as ondas do celular atrapalham o sono, interfere no sono profundo, tá? Que é durante a noite. Então, eu não costumo deixar. Então, o desafio, para mim, tá? Eu não tô falando para vocês. Se tiverem a opção, eu recomendo que não, tá? Isso é uma coisa que eu sempre recomendei. A gente tem que ter o mínimo possível de aparelhos dentro do quarto, porque todas as ondas de aparelho, de televisão, de tudo, interferem nas ondas, no nosso sono profundo. Então, eu acordo com um relógio, ou seja, ele está no meu corpo, né? É que qual é a vantagem do relógio? No meu caso, ele vibra. Então, é lógico que eu não vou conseguir continuar dormindo com aquele negócio vibrando. E já aconteceu, inclusive, de eu ficar muito brava com ele. Aí eu já fiz isso várias vezes. Eu dou uns tapas nele, como se o coitado fosse o culpado da minha preguiça, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes, dar uns tapas nele, como se ele fosse o culpado da minha preguiça. Então, o relógio é uma boa opção, eu acho, também, porque aquilo vai te incomodar, e colocar no vibra em vez de colocar a questão do alarme, né? Tem essa opção também no celular. E uma outra opção também que a gente tem, que foi até uma dica também da Ana Clara, que ela falou na aula dela de Minuto Heróico, por exemplo, se você vai acordar com o celular, eu tenho uma intenção da qual eu estou pedindo para Deus, que eu estou pedindo para Nossa Senhora interceder, ou eu preciso rezar por alguém, colocar o alarme do seu celular com o nome daquela intenção. Ou seja, ela falou uma coisa que faz sentido também. A hora que você olhar o seu alarme e lembrar daquela intenção e você voltar a dormir,
acaba sendo muito vergonhoso, né? Porque, tipo assim, poxa, aquela pessoa muitas vezes está precisando da minha oração, ou até mesmo para minha intenção, e eu vou simplesmente voltar a dormir, em vez de levantar e rezar por aquela intenção, ou oferecer esse sacrifício do minuto heróico em prol dessa intenção, ou em prol dessa pessoa. E aí aqui eu já emendo com essa questão de oferecimento, né, de que a gente pode oferecer o nosso dia, então que a nossa vida, ela pode ser uma vida de oração, e oferecer todo o nosso dia a Deus, porque tudo que a gente oferece a Deus, tudo que a gente põe intenção em tudo que a gente faz, e a gente com certeza faz de uma forma melhor, por quê? Porque a gente vai estar se a gente tem essa consciência, é o que eu falei para vocês, o negócio da mentira, que para mim hoje, eu várias vezes já fiz isso muito na minha vida. Eu já tinha praticado fazer menos, mas eu já não vou mentir. Eu acho que talvez todos aqui, né, a gente fazer uma mentirinha muitas vezes para não desagradar uma outra pessoa, né, de algum compromisso que vai ter que desmarcar e tudo mais. Então, a gente quando a gente tem Deus perto da gente, quando a gente oferece, muitas vezes até o sacrifício que a gente faz ao longo do dia por Ele, ou até mesmo por outras pessoas, é um ato de caridade. Então, como assim? Nossa Senhora, Nossa Senhora em Fátima, né, ela falou muito disso para os pastorinhos, que a gente precisava rezar o rosário pela conversão dos pecadores e oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. E isso é um ato nobre de caridade. Então, como assim? Então, por exemplo, eu tenho lido, depois que eu aprendi, né, a história de Fátima, e a gente até pode falar um dia sobre isso, eu tenho buscado cada vez mais informações do que aconteceu, porque eu estou cada vez mais apaixonada pela história. Então, por exemplo, Jacinta, ela faleceu criança ainda, né, com 10 anos, se não me engano, de gripe espanhola, e quando a Nossa Senhora apareceu para eles, ela tinha 7 anos. Ela era a mais nova dos 3. Você vê, por que eu tô falando a idade dela? Porque eu penso, gente, ela, imagina, infinitamente mais nobre do que eu, porque com 7, 8 anos, depois que Nossa Senhora apareceu para eles, todo o sofrimento que ela tinha, ela oferecia a conversão dos pecadores. Então, por exemplo, eu li um relato que ela tinha, por exemplo, dores de cabeça, e ela falava para o Francisco, quando ela tinha dores de cabeça, o Francisco uma vez falou que ia apaziguar, eu acho que as rãs que estavam fazendo barulho no quintal onde eles moravam, por causa dela estar com dor de cabeça. Ela falou, não faça isso. Não faça isso porque eu vou oferecer essa minha dor de cabeça à conversão dos pecadores, esse meu sofrimento. E tudo, né, eles, depois que Nossa Senhora apareceu, eles doavam as merendas deles para os pobres no caminho da escola, então eles ficavam sem comer, conversando os pecadores, faziam esses atos de caridade. Diz que quando ela teve a gripe espanhola, ela também sofreu muito, e ela, inclusive, se negou até receber medicamentos em alguns momentos, em prol da conversão dos pecadores. E outro exemplo que a gente tem disso, de oferecimento, é o Carlos Acutis, né, ele morreu de uma leucemia, ele tinha 15 anos, ele morreu de leucemia, assim, fulminante, foi muito rápido, né, acho que foi em uma semana, e diz que o médico perguntou para ele, num dos últimos momentos da sua vida, se ele estava sofrendo muito, né, com dores e tudo, e ele falou assim, que o sofrimento dele não era menor do que o sofrimento de que Jesus tinha tido na cruz. Então, assim, você vê que por isso que essas pessoas merecem ser santas, né, porque quão nobre elas são nesses atos de sofrimento. Só que quando a gente oferece todo o nosso sofrimento a Deus, quando a gente oferece a conversão dos pecadores, ou até mesmo aqueles pedidos, aquelas intenções que a gente quer, a gente faz isso com mais maestria. Então, meu Deus, eu vou lavar essa louça aqui agora, eu vou oferecer isso para Deus. Então, eu vou fazer da melhor forma possível. Então, entende como é que a nossa vida... E lógico que a gente não precisa ficar falando isso, né, declamando, mas é a gente com a gente mesmo, no nosso íntimo, né? Então, que nem aqui, né? Eu vou oferecer esse momento onde eu estou partilhando tudo isso com vocês e vou tentar fazer da melhor forma para que vocês absorvam da melhor forma e também oferecer isso para Deus. Isso realmente é muito nobre. Os povos antigos, eles ofereciam os seus melhores cordeiros em sacrifício a Deus, né? Por isso que a gente fala Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo, porque o cordeiro seria Jesus, mas isso eu vou explicar um pouco mais na missa. Então, a gente, hoje em dia, não se faz mais isso. Então, o que a gente oferece são realmente os nossos sacrifícios. A gente oferece, né, a gente oferece, que né, a Jacinta, que quis viver aquela dor de cabeça em oferecimento à conversão
é dos pecadores. Então, essa questão da gente oferecer as coisas para Deus te ajudará a fugir da tentação e você vai se tornando uma pessoa melhor. E por que eu falei do minuto heróico? Eu lembrei, achei o que eu tinha escrito das obras. Por que a gente vai juntando... Por que a gente está juntando um minuto heróico com oferecimento, com essas questões de oferecimento? Por que eu estou falando isso? Porque esse mês, e na verdade a gente quer fazer isso para todos os meses, a gente quer propor para vocês ações que vão nos tornar melhor. E é lógico que todas nós vamos fazer isso juntas, né? Então, a proposta para esse mês é realmente a gente tentar fazer o minuto heróico o máximo de vezes possível que a gente fizer, junto com o oferecimento do dia. Mas eu já explico para vocês o que eu achei, o que eu queria falar para vocês. Que no Evangelho de São Mateus, ele fala que Jesus isso está escrito no Evangelho de São Mateus, mas foi Jesus que falou, né? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói. Então, o que seriam esses tesouros no céu? As obras que a gente faz aqui na terra. Então, tudo que eu faço de boa obra aqui na terra são tesouros que a gente vai juntando no céu, onde a traça não corrói. O homem, gente, nós, o ser humano, ele se salva pela fé e pelas obras. Então, de novo, eu trago, né, a questão aqui do evangélico, que a gente acho que já comentou sobre isso, né? Que o evangélico, né, Lutero dizia que o homem só se salva pela fé, mas a gente sabe que isso não é verdade. O homem, ele se salva pela fé e pelas obras. Então, eu achei assim, essa passagem muito bonita, assim, né? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói. E o que são esses tesouros no céu? São as obras que a gente faz aqui na terra. Então, acho que se tem uma frase uma frase, um pensamento aí para o dia de hoje, eu acho que é esse que eu deixo para vocês aqui. Então, meninas, voltando à nossa prática, né, eu queria propor para vocês, né, que a gente fizesse essa prática do minuto heróico, né, não a partir de hoje, porque todo mundo que já acordou, mas a partir de amanhã. E aí, para ajudar vocês nessa questão do minuto heróico, a gente fez eu fiz, na verdade, um PDF que eu vou compartilhar com vocês, que vocês podem imprimir, ou podem deixar no celular. Deixa eu abrir ele aqui, para ajudar a gente nessas práticas, nessas práticas de piedade. Porque a gente falou aqui, né, nós já falamos em outros encontros sobre essa questão da rotina, né, a gente já falou de como ordenar a rotina, como é difícil, inclusive, né, essa questão de ordenar a rotina, a gente sabe que não é fácil, para mim também não é fácil. Então, para todas nós, na verdade, né, a gente sempre tem que brigar com as nossas vontades, né, para a gente poder ordenar a nossa rotina e fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Então, essas práticas, essas pequenas práticas que a própria igreja, ela nos ajuda, que nos traz, né, vamos dizer assim, essa ajuda, a nos tornarmos pessoas melhores, né, que nem, por exemplo, São José Maria Escrivá, que trouxe essa questão do minuto heróico, né, vocês vão ver que na prática só vão tornar vocês pessoas, com certeza, muito melhores. Todas nós, na verdade, porque nós também temos ainda muito que, eu, particularmente, tenho ainda muito que progredir. Então, assim, meninos, o que eu posso dizer para vocês? Hoje, eu estou nessa luta também de ordenar a rotina, com quem eu converso mais sabe disso, né, com a Isa, com a Vivi, também a gente já falou sobre isso, com a Rome. Eu estou nessa luta também, porque lógico que a gente tem várias atividades no dia para fazer, todas nós temos aqui, acho que praticamente, tirando a Mafê, nós somos todas empreendedoras, então essa flexibilidade de horário ela é muito boa, mas ao mesmo tempo, se deixar, a gente vai cair ali naquele lugar onde a gente vai acabar se perdendo, né, nessa questão nessa questão de ter essa liberdade de horário muito grande, então é muito importante que a gente ordene a nossa vida, né, e essa vida realmente de oração, ela faz parte dessa questão da ordenação da vida. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo assim, o que eu fiz. Aqui é uma proposta que eu já vou explicar para vocês, né, mas na minha vida, eu comecei a instituir que
5 coisas, obrigatoriamente, eu tenho que fazer no meu dia, que seria rezar, leitura, estudar, atividade física. Acho que foram essas 4. Estudar. Estudar, já falei? Já? Não, Já. leitura, estudo, rezar, atividade física. Então foram essas 4 que eu estipulei no meu dia. Então, na minha cabeça, eu tenho que fazer todas essas coisas. Então, para mim é inegociável. E aí, o que é inegociável no meu dia? É a oração, sem dúvida nenhuma. Então, levando em consideração aquela questão de Deus, família e trabalho. Aí você vai falar assim, Lê, e as outras coisas? As outras coisas, elas já acontecem no meu dia. Então, eu tenho que trabalhar, obviamente, e eu já trabalho, então, uma hora no meu dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho horário para levar ele na escola, eu tenho horário para buscar. Então, as outras coisas, elas já acontecem no meu dia. Essas coisas que eu falei para vocês são coisas que, se eu não, como se diz, se eu não me policiar, eu não faço. E o que eu percebi, né? Essa semana eu até tive uma conversa com a Isabela, e ela até falou, né, que ela tinha conseguido ler mais de 2 livros esse mês, que ela estava super feliz, e eu falei que uma coisa que eu, refletindo, né, no mês de maio, o que a gente fez de bom no mês de maio, que isso é bom também, depois a gente fazer uma reflexão no final, a gente estabelecer nossas metas no começo, e depois, no final, ver o que a gente cumpriu, o que a gente não cumpriu. E eu até falei para ela, eu li um livro, mas é que paralelamente eu comecei vários, né, mas uma coisa que eu fiz, que eu achei que eu fiz muito de positivo, eu tenho ficado menos nas redes sociais. Mas por que eu tenho ficado menos nas redes sociais? Porque eu tenho me policiado a fazer essas coisas que eu falei para vocês no meu dia. Então, eu coloquei alarme no meu celular para fazer oração meio-dia, do Ângelus, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, então, já falo, tá, bebê? Às 15 horas da tarde, eu já estipulei que, obrigatoriamente, 11 horas da manhã, eu tenho que parar o que eu esteja fazendo para ler um pouco, nem que seja 15 minutos, e para fazer pelo menos meia hora dos 567 mil cursos que eu tenho aqui, que eu compro, que eu sou a louca do curso online, e atividade física, que eu também geralmente faço de manhã. Então, se alguma dessas coisas elas vão falhar, a única coisa que eu estipulei que não pode falhar de jeito nenhum é a oração. Pode até falhar, né, que não deveria, a oração do Ângelus e das 3 horas da tarde, mas o terço eu não deixo falhar. Então, se eu não rezo de manhã, eu vou rezar à noite. Então, aí, sem querer, quando a Isabela começou a falar dela, eu percebi, eu falei, cara, o que eu fiz de bom esse mês? Livro, eu acabei lendo só um. Os outros, eu não li tudo, porque eu acabei começando outros vários. Mas eu pensei, cara, mas eu fiquei menos nas redes sociais. Por que eu fiquei menos nas redes sociais? Porque eu consegui terminar um curso online que eu já tinha aqui, já fazia um tempão. Porque eu estou fazendo a leitura, porque eu estou me exercitando mais, porque eu estou preenchendo essas lacunas com coisas que realmente valem a pena. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Então, a nossa proposta é exatamente isso. É claro que esse planner que a gente está passando aqui para vocês são recomendações, são algumas coisas que a gente está sugerindo, mas que, obviamente, que vocês podem mudar. Então, por isso que eu quis dar o meu exemplo. Os 4 itens que não podem faltar no meu dia é o rezar, a leitura, a atividade física e o estudar. E assim, gente, o ideal é que a gente faça isso, inclusive, sábado e domingo, tá? Então, é claro que sábado e domingo, nem sempre, todos os finais de semana, eu consigo ou fazer atividade física, ou fazer leitura, ou fazer o curso, mas, por exemplo, o terço não falta de jeito nenhum. Então, qual seria a proposta que até eu também vou imprimir isso aqui e vou seguir, que seria... Então, por exemplo, hoje a gente já não vai ter feito mais o minuto heróico, lógico, que todos nós já acordamos, mas fazer o oferecimento do dia e o oferecimento das nossas ações, dos nossos sofrimentos, rezar e a leitura. E eu ainda fui ousada nos domingos eu coloquei a missa, foi por isso aqui, tá, gente? Nos domingos ainda coloquei a missa, a gente não tinha combinado isso, mas eu falei assim, eu vou colocar. Gente, não é uma obrigação, obviamente, pelo amor de Deus, é só realmente, assim, algo que a gente acredita que vai ajudar vocês, porque vai ser muito legal, eu acho, no final do mês, eu olhar para esse planner e ver quantas vezes eu consegui fazer o minuto heróico, quantos dias eu consegui rezar, quantos dias eu consegui fazer a minha leitura. Então, por exemplo, se a gente ler um pouquinho a cada dia, nem que seja 10 minutos do seu dia, é 10 minutos do meu dia que eu fico menos nas redes sociais e consigo praticar uma leitura. É claro que, assim, gente, rezar, ok, em primeiro lugar, oferecimento, minuto heróico, ok, mas leitura.
eu não dei a mínima atenção para os meus filhos, para minha filha, para meu filho, mas eu tenho que fazer leitura. Então, filho, fica aí na televisão que eu vou fazer minha leitura. Não, isso também não tá certo. Tá, gente? Então, vamos sempre, assim, pensar nesses itens que a gente está propondo aqui para vocês, obedecendo a ordem de Deus, família e trabalho. Mas a oração, oração, sim, eu colocaria em primeiro lugar. Tá? Então, essa é uma proposta que a gente está fazendo, né? É claro que vocês podem, talvez, colocarem itens aqui diferentes, mas a gente queria que todas seguissem essa proposta mesmo, porque a gente sabe que isso vai não só nos engrandecer como pessoa, nos tornar pessoas melhores, e vai nos aproximar cada vez mais da nossa vida, a gente vai se aprimorar cada vez mais na nossa vida espiritual. Pode falar, Vi. Não, eu aumentei sem querer. Eu apertei aqui sem querer. Ah, tá bom. Eu tava aumentando na tela, sabe, para poder ver. Uhum. Mas eu amei. Você vai mandar editável? Porque eu já tô aqui querendo colocar minha alimentação, meu exercício físico para fazer o check no final do dia. Porque, como todas sabem, eu sou desorganizada e eu tô no momento de tentar me organizar. Eu adorei. Fala, Mafê. Ah, eu adorei também. Eu tava pensando, não vou pra academia, não, que quando eu vou pra academia eu tenho que sair de casa 11 horas. Porque começa a aula 11h30. E eu vou caminhando, né? Só assim, não vou, tá chovendo, né? Mó tempo ruim, vou ficar em casa, eu vou lá, sei lá, faço uns 10 minutinhos rapidinho no vídeo do YouTube. Já que eu tô colocando minha roupa de academia, eu vou sair de casa. Me incentivou. Falei assim, não vou deixar, vou pra academia hoje. Aí eu venho e dou essa pancada, né? Me deu pancada. Eu tava assim, mó na preguiça. Eu falei, caraca. Mas, gente, bom, né? É assim para todas nós. Eu acho que é por isso que eu acho que foi no livro das virtudes que a gente leu, né? Esteja sempre em grupo de pessoas que têm o mesmo propósito de você, porque lógico que o caminho solitário é muito mais difícil e o caminho em grupo faz diferença. Então, e essa é a nossa proposta aqui, né? Todas nós estamos nos ajudando, né? Porque a gente começou um pouco antes, né? Eu, a Mafê, a Rome, a Isa, que a gente está na frente, ou que a gente é superior. Muito pelo contrário, que, né, por exemplo, o Minuto Heróico eu não estou fazendo, eu sei que eu não estou fazendo, nem ao longo do meu dia e muitas vezes nem de manhã. É um oferecimento, também tem dia que eu esqueço, não faço, né? Então, eu esqueço totalmente. Então, mas essa ação que eu estou falando para vocês, de escolher, isso eu tenho me policiado para fazer. Então, por exemplo, na quinta-feira que a gente foi na missa de manhã, quando eu voltei, eu falei, cara, eu tinha duas opções, ou eu ia ficar ociosa até a hora do almoço, ou eu ia pôr minha roupa de academia e fazer, porque eu estou treinando em casa agora, né? Ou eu ia pôr minha roupa de academia e fazer, e eu fiz, né? Os meninos tinham ido no supermercado, voltaram, eu falei, vou até o fim. E a gente, é um sacrifício, é uma barreira, sem dúvida nenhuma, é um sofrimento, sem dúvida nenhuma, mas a gente se sente tão bem depois que a gente faz tudo isso, é tão gratificante, é tão maravilhoso. Fala, Vi. Então, ontem, só é uma forma aqui que eu tenho, fui na academia, eu tinha que subir 5 minutos naquela escada que é terrível. Eu rezei, eu fiz ela subindo, rezando Ave Maria, parecia que passou mais rápido 5 minutos, porque eu falei, não, se eu vencer, deixar a minha cabeça fica assim, você tá gorda, você vai falhar, você não consegue, é doido, minha cabeça é doida. E aí, eu falei, tá, eu vou rezar. E comecei a rezar Ave Maria, quase morrendo lá, Ave Maria. Eu não sei o quê. E subindo. Mas fiz os 5 minutos que eu tinha que fazer. Então, assim, é um desafio, gente. Mas Deixa você eu sabe... entrar. Deixa eu só comentar uma coisa, Lê. Claro. Eu não gosto de ouvir música pra treinar, né? Porque desde que eu comecei a ouvir o João Bena, eu fiquei meio traumatizada. Assim, eu não escuto muita música, assim, mais. Especialmente pra treinar, porque as músicas que dão energia pra treinar são só músicas que acabam com o seu subconsciente, né? Aí vai eu treinar. Esteira, né? Porque eu tô treinando pra correr uma maratona. Ficar 1 hora na esteira, sem ouvir nada. Ouvindo o som dos... Eu comecei a rezar o terço. Vou lá correndo rezando o terço. Ótimo. Eu escutei ontem isso. No treino, ajuda muito. No treino eu tenho colocado... o Ânima Podcast. E o terço, eu fazia... Quando eu estava morando em Braga, que eu ia no ginásio a pé, andando, eu rezava o terço na ida. Eu também. E dava certinho, até a chegada. O meu não dá. Eu vou trabalhar caminhando também, porque eu moro bem perto do meu trabalho.
Mas eu só vou 2 dias, porque eu vou outros dias pra escola, não dá, que minha escola não morro. Mas o meu horário de rezar é o terço, eu rezo na hora que eu vou, 20 minutinhos, dá tempo de eu rezar 3 mistérios, daí na volta eu termino de rezar os 2. Eu procurei para mostrar para vocês uma oração do oferecimento das obras do dia. Essa oração a gente pode fazer, inclusive, de manhã. Tem várias, tá? Eu procurei na internet, eu vi, a gente possa até compartilhar mais, mas essa daqui é do Pocket Terço, e eu achei bem bonitinha que a gente pode fazer. Ou seja, levantar no Minuto Heróico, a primeira coisa é fazer isso. Eu tenho feito de manhã uma oração da manhã, que eu tenho no livrinho, que tá aqui, mas eu acho que eu vou fazer, que também não deixa de ser uma oração. Eu também posso compartilhar a foto com vocês, porque ela também é bem bonitinha. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Isso eu posso mandar para vocês também. E é o que eu também tenho feito. Eu acordo, já pego o livrinho e já leio. Mas essa eu também gostei, das obras de oferecimento ao longo do dia. Também compartilho com vocês. E é isso, sabe? Acho que o que a Vi falou, de oferecer, realmente a gente faz muito. Eu também tenho que me policiar bastante, porque eu vejo que às vezes eu esqueço disso, né? E quando a gente oferece a Deus, com certeza a gente faz as coisas de forma muito, muito melhores. Aí, meninas, deixa eu falar uma outra coisa.